Salve Maria a todos, professor Gabriel Sapucaí aqui mais uma vez. Recebi este documento, relatório sobre Monsenhor Isidro Puente Uchoa e a Sociedade Sacerdotal de Trento. Em primeiro lugar, não é a primeira vez que eu ouço falar sobre essa sociedade sacerdotal. Para quem não chegou a assistir os vídeos do Dr. Yuri no Apostolado de São Lucas e do Mateus Lassan na Ação Restauracionista, eles comentaram o mesmo documento, tá? Comentaram assim, umas partes. Aí eu fui baixar, vi que tem 146 páginas. É muito longo. Então eu vou tentar não falar o que eles já disseram. Inclusive, para quem não viu o que eles já disseram sobre o documento, eu recomendo vocês já assistirem antes, lá no canal do Apostolado de São Lucas e na Ação Restauracionista, tá? Então, não é a primeira vez que eu escuto falar da Sociedade Sacerdotal de Trento. Eu já vi que tá tendo uma cruzada aí do Padre Hernan Vergara, saudoso Padre Hernan Vergara aí, combatendo todos os escândalos deste clero corrupto que integra a Sociedade Sacerdotal de Trento, que é uma tristeza, porque a gente sabe que Trento, né, tem um passado com o Padre Joaquim Sanz Arriaga, tem um passado com o Monsenhor Carmona, e é muito triste ver onde as coisas pararam, até onde chegou a apostasia dessa sociedade. Gabriel, apostasia? Como assim? Bom, por que eu digo apostasia? Porque eu já li o documento. E este senhorzinho aqui, ó, o Isidro Puentes, ele é o sinal dessa apostasia, tá? Então eu vou aqui enrolar o documento, fazer uma reação, tá? Primeira coisa que eu vou pegar é o pronunciamento do Monsenhor Isidro. Esse vídeo aqui foi um escândalo total. Ele disse, logo após de ter sido ordenado, né, pelo Dávila, ele disse com todas as palavras que não é sede vacantista. E pior, disse que a Sociedade Sacerdotal de Trento já não é mais sede vacantista. Ora, como assim? Quer dizer então que Trento ordena um não sede vacante? Quer dizer então que para Trento, tanto quem é sede vacantista como quem não é tem a mesma fé? Isso é uma contradição total. Contradição total. Daí, o Isidro Pontes vai e solta a solução terminológica dele, né? Que ele fala que o termo sede vacantista leva a uma heresia, né? A defectibilidade da igreja. Bom, vamos analisar um pouco essa argumentação dele. Dogma da indefectibilidade, ou seja, correto? Correto. A igreja é infalível. Então, quer dizer que em seu ensino, seu magistério, nunca pode haver um erro contra a fé. Correto? Correto. Pois então, o Isidro considera Ratzinger, Wojtyła, Bergoglio, Montini, Roncalli, todos os papas. E ele fala que para não cair no sede vacantista pode falar sede misteriosa. Uma sede misteriosa. Uma sé envolta num mistério. Né? Uma sé oculta. Uma sé que não sabemos para onde vai. Não sabemos o que ela é. Bom, não é a sé de Pedro, então. Porque a sé de São Pedro, ela é visível, ela é católica, ela é muito clara em seu ensinamento. Muito claro. Ensinamento católico, não ensinamento misterioso. Isso é coisa de sociedade secreta. Tá? Uma sede misteriosa. Ora, se a principal sede é misteriosa, que dizer então das demais sedes do mundo inteiro? Não é verdade? Que dizer então de todas elas? Enfim, defectibilidade da igreja. A igreja nunca pode errar na fé. Bom, se ele considera que todos esses apóstatas que eu mencionei anteriormente estão travestidos de papas, se todos eles são hereges, segundo o próprio Puentes, mas são papas? Ué,
Não é aí que a igreja não Romano Pontífice? Então, tudo aquilo que é magistério vem dele. Tá? Nós já vimos nas aulas sobre magistério ordinário, né? Magistério ordinário infalível, que existem dois tipos de abordagem no magistério. Existe o magistério solene e o ordinário. O ordinário é aquele que é exercido de modo cotidiano. E o solene é o exercido de modo extraordinário, ou seja, através dos concílios, dos anátemas, dos cânons. Fizemos essa distinção. E eu não utilizei nenhum teólogo sedivacantista, na verdade. Não peguei nenhum teólogo atômico, não peguei o Joaquim Sanz Arriaga, não peguei Padre Cara. Eu peguei, na verdade, todos os teólogos de dogmática disponíveis, né, em francês do século XIX, em pleno, né, pós-Vaticano I, pleno pontificado de Pio IX, defendendo a infalibilidade papal contra os galicanos que afirmavam isso aqui que o Isidro Pontes afirma, ou seja, que um papa pode errar na fé. Então, na verdade, senhor Isidro Pontes, afirmar que um herege pode ser papa, aí sim é atentar contra a defectibilidade da igreja. O termo sedivacantista é, na verdade, uma vingança. É uma vingança dos cordeiros, dos verdadeiros fiéis de Nosso Senhor. É uma vingança do pequeno rebanho. Porque pessoas como o senhor Isidro Pontes tentam acabar com a igreja de dentro, não é de hoje, tá? O senhor sabe muito bem disso, porque o senhor, como já afirmou, tem sangue dessa gente, né? Tem um pouco de sangue dessa gente. O senhor estudou bastante hebraico, fenício, né? Fenício. De onde vieram os essênios. Depois, no século II, os que escreveram os apócrifos, que o senhor tem um trabalho acadêmico sobre isso, os apócrifos, que eu até procurei na internet, eu estava ansioso para ler, porém não encontrei. Então, você tem uma grande formação aí nessa área aí do Oriente Médio, tá? O senhor sabe do que eu estou falando. Não é de hoje que os senhores tentam destruir a igreja de dentro para fora. Não é de hoje. E aí vocês chegam através de nomes diferentes. Nomes de seita, na verdade. Um ismo ali, um ismo ali. Bom, já que vocês roubaram nossas estruturas oficiais, né? Nossas catedrais, nossas basílicas, nossas igrejas. Então, ora, vamos dar uma revanche, né? Temos sedivacantismo, uma vingança contra vocês. É uma vingança. Da mesma forma que vocês entraram de modo sectário em nossos meios para subverter, nós somos taxados de quê? Por vocês hoje em dia de sectários. A hipocrisia sempre foi o fermento de vocês, como dizia Nosso Senhor, não é verdade? A hipocrisia sempre foi o fermento de vocês. Mas enfim, o sedivacantismo é um termo, é uma vingança contra vocês. Ser sedivacantista, na verdade, é só ser católico. Tá? É só isso. Nós não queremos nenhuma doutrina nova. Não há nada novo no que nós dissemos. Nada. Como dizia São Roberto Bellarmino, né? É o ensino dos padres da igreja, é o ensino dos escolásticos. Então não tem nada a ver com defectibilidade da igreja. Nós defendemos a defectibilidade da igreja, a indefectibilidade da igreja. Justamente por defender, nós afirmamos, não é possível que esses hereges sejam papas, porque senão a igreja teria defecado. Teria defecado na fé. Nós acreditamos na indefectibilidade da igreja. Ou seja, não pode ter ali, como supremo pastor, um herege. Não pode ter. É impossível. Como dizem os canonistas, citando aqui Dom Charles Augustine, Cardeal Michele Lega, e também São Roberto Bellarmino, jurisdição e heresia são duas coisas que não ocupam o mesmo cargo. Não podem ocupar o mesmo espaço. Tá? Não podem. É até antinatural que uma autoridade legítima
querida por Deus e assistida por Deus, esteja ensinando heresias e incentivando heresias. Seja essa autoridade civil, seja essa autoridade eclesiástica. Dizer que esses falsos papas aí que o senhor defende são hereges, mas continuam papas, é a mesma coisa que legitimar a maçonaria dentro da igreja. Então, oficialmente, a Sociedade Sacerdotal de Trento, de fato, não é diferente de um centro Dom Bosco da vida aqui no Brasil. Não é diferente, tá, de um church militant. Não é diferente de qualquer conservadorismo. Vocês se tornaram exatamente aquilo que o Isidro Puentes trouxe para vocês, ou seja, a falsa teologia ratzingeriana, uma hermenêutica da continuidade. Qual é a terminologia que ele trouxe para essa continuidade? Sede misteriosa. Em ordem prática, não é porque veio do Novo Zoto que os sacramentos são inválidos. Cada caso é um caso. Está feita a dialética. Isidro Puentes, pelo currículo dele, pela idade dele também, e por conta de não ter sofrido nenhuma pena canônica ao ter sido reordenado, né, sob condição por uma sociedade dita sede vacante. Ora, vejamos bem, né? Um homem graúdo desse, que é conhecido no mundo inteiro, não sofreu nenhuma pena canônica por isso. E a resistência que ele sofreu foi de padres conservadores do México. Ou seja, de pessoas ingênuas. No mínimo ingênuas. Mas está óbvio que Isidro Puentes, na verdade, é um infiltrado do Jorge Mário Bergoglio. É, digamos assim, uma das últimas cartadas antes de Bergoglio ir para o inferno. Porque é para lá que ele vai. Idade avançada, muita formação, acompanhou o Concílio Vaticano II, né? Estou falando de Isidro Puentes, leiam o documento, vocês vão ver isso. Há 4 meses em contato com a Sociedade de Trento, amigo da Fraternidade São Pio X, amigo da Fraternidade São Pedro, né? Antigamente São Pedro e São Pio X, óleo e água, tá? Óleo e água. Hoje em dia, são a mesma coisa. Por mais que o padre Pagliarini, como recentemente falou, né, tenham dito que são diferentes, que nada, na prática é a mesma coisa. Só muda aqui na Fraternidade São Pio X, até onde se sabe, né, os sacramentos são válidos, porque eles deixaram o falso bispo Wonder mexer nos olhos, né, do crisma, que não sabe se lá o que mais ele mexeu lá, né, se ele... Então, não se sabe. Tá? Até onde se sabe, é porque os Fraternidade São Pio X são válidos e IBP são inválidos. Os únicos válidos são os fundadores, né, o padre Laguerre, mais outros que foram ordenados por Dom Lefebvre. Hoje em dia, no IBP não tem padre, é tudo leigo de batida. Então, na atitude, é a mesma coisa. Isidro Puentes, pelo que eu percebi pela leitura do documento, ele é o último ataque de Bergoglio contra nós, porque está perto da morte. Obviamente, a gente já sabe que daqui a pouco o Bergoglio vai ser churrascado pela eternidade. Então ele tinha que dar um golpe de misericórdia. E foi um golpe tanto, vamos admirar aqui, tá? Eu bato palmas. Admiro São Jorge Mário Bergoglio por sua genialidade. Genialidade mesmo. Porque mesmo em nossos meios sedivacantes, tem gente que engoliu esse cara aí. Tem gente que engoliu esse cara. Tem gente que fala que nós estamos exagerando. Tem gente, sede vacantista, tá? Sede vacantista que tá tolerando um cara desse. Que fala que isso aí é birra de leigo, né? São discussões inúteis, confiem no clero, o clero vai lá e manda um cara desse aí entrar. Tá? E se você for ver no documento, né, ele não é nada piedoso.
não é católico de jeito algum, tá? Não é. Ele é qualquer outra coisa, mas católico ele não é. Qualquer outra coisa. Ele reza a missa do jeito que ele quer. Ele inventa a doutrina conforme o sabor, conforme que ele queira. Ele faz aquilo que ele quer e acabou. Ele é quase um papa ali em Trento. Tá mandando e desmandando. Ok? Tem um vídeo em que ele fala, né? A missa deve ser celebrada do jeito que eu celebro, ponto final. E como é que ele celebra a missa? Misturar grego com hebraico, latim, aonde ele quer, freestyle. Ele até coloca com fita durex, fita adesiva, o texto grego ali nas sacras. Faz o que ele bem entende. Na hora do Dominus Vobiscum, por exemplo, né, ele estende os braços lá como se fosse um rito de Jerusalém, né? O rito de Santo Sepulcro de Jerusalém. Estica o braço lá, que nem o Frei Tiago. Muito interessante. Interessante também o local da formação dele, Alemães de Jerusalém, tá? Locais bem habitados, né? Pelo povo que pelo povo do sangue dele, tá? Isso aí é uma subversão muito clara. E Trento deixou. Por que Trento deixou? Meses atrás, Padre Renan Vergara expôs todos os casos grotescos de crimes. É crime mesmo, tá, gente? É crime mesmo. É da cadeia um negócio desse. É crime. Tempos atrás daria pena de morte, tá? Esse tipo de crime aí. São crimes também muito comuns no passado por certas pessoas que Jeremias acusou de darem suas crianças para Moloque, tá? Muito curioso essas práticas, muito curiosas essas práticas. Padre Renan Vergara até inclusive dedicou uns 15 minutos analisando o livro dessa gente no vídeo dele de 5 horas aí, em que ele expõe o documento. Então, em termos dogmáticos, indefectibilidade da igreja, Isidro Puentes é um herege. Ele inverteu o sentido do dogma. Inverteu completamente. Mais uma vez, fez o que ele quis. Ele é o tipo de pessoa que ele faz com que o mundo, a fé, tudo se adapte ao gosto dele. Ou seja, ele se eleva acima de tudo aquilo que é sagrado na igreja, tal como uma verdadeira figura do anticristo. O que eu acho, por exemplo, quando eu vejo fiéis da CMRI falando que nós estamos de exagero, falando que nós estamos criando caso, criando confusão. O que eu falo para eles? Eu apenas falo assim, ok, eu não estou me importando. Se algum fiel do México está me escutando, eu digo que o vídeo que eu estou fazendo agora não é pelos fiéis da CMRI, principalmente daqui do Brasil, não. Não é por causa deles, porque eu sei que eles merecem um cara desse, tá? Eu sei que eles merecem um Isidro Puentes, eu sei que eles merecem, tá? Um Gabriel Maria, eu sei que eles merecem um Radek, eu sei que eles merecem um Pivarunas, eu sei que eles merecem um Isidro Puentes, um Frei Pedro, tá? Porque eles são assim, eles são completamente afetados. Se eles não gostam de uma pessoa, de um grupinho ali, tudo que aquela pessoa dizer está ipso facto sempre errado e é tudo sempre mentira. E eu já recebi confissão de um deles, inclusive, né, uma confissão privada, falando que eles nunca veem nada do nosso conteúdo. Eles simplesmente dizem que é tudo mentira sem ver nada. Então eles merecem. Merecem. Se Isidro Puentes viesse para cá, para o Brasil, todo mundo ia receber ele. Tá? Eles já não são mais católicos. Fiéis da CMR aqui do Brasil já não são mais católicos. Eu não os considero católicos. Tá? Eles se importando com isso ou não. Já nem considero. Tá? Não sentaria nem na mesma mesa para comer com eles. De forma alguma. A começar por conta da semana maldita do Bonini lá. Começar por isso aí. Ah, Gabriel, semana maldita do Bonini. Como você pode falar uma coisa dessa?
compre o livro do Dr. Yuri, Complante Litúrgico, você vai entender muito bem. Tá? Recomendo também comprar a Questão Patieri na editora Cardeal. Você vai entender perfeitamente o que eu estou falando, tá? Então, esses hidropointers fala que saiu do meio modernista após conflitos com seu bispo, que não aprovava a congregação religiosa e seminário. Nossa! Bom, vejamos aqui. Nos acusaram tanto de desobediência, não é verdade? Mas esse cara aí... Ah, bispo, você não quer aprovar minhas religiosas ecumênicas? Porque é ecumênica, né? Veja no documento que você vai ver, religiosas ecumênicas. Você não aprova elas em meu seminário, então, pô, vou virar sede vacantícia. Então, gente, poxa. Pô, para os fiéis do México, eu sei que já tá óbvio, tá? Porque eles são mais inteligentes do que os fiéis aqui do Brasil, da CMRI, né? E de Trento também. Já está óbvio que este homem pegou qualquer desculpinha, qualquer motivo para se infiltrar nos nossos meios. Ah, eu briguei com meu bispo que ele não aceitou minha congregação. Ah, é? Vou virar sede vacantista por isso. Mas por quê? Mas por quê? Ou seja, ele não virou sede vacantista porque ele acredita que são hereges ali usurpando o trono de São Pedro. Não é porque ele acredita na validade e na verdade da luta do padre Joaquim Sanz Arriaga. Falo de Sanz Arriaga por causa do México, né, onde esses hidropointes residem. Ele não saiu de lá por conta dos escândalos, por conta da apostasia, das heresias, não. Ele só queria um lugar onde alguém aprovasse as suas religiosas, seu seminário. Agora vamos lá. Ele sai do ambiente que para ele é canônico para aprovar uma congregação, um seminário. Aí para ele receber essa aprovação, ele vem para um ambiente que não tem nada canônico. Para aprovar o seminário e para aprovar a congregação religiosa dele. Ou ele acredita que o Dávila tem jurisdição para isso? Bora. Pô, vamos lá, gente. Vocês já viram o currículo desse cara? Burro ele não é. O burro aqui não é o Isidro Puentes. Tá? O burro que ele espera encontrar é você. O burro que ele espera que exista é você, fiel. Não seja. O burro que ele espera criar, inclusive, domar, é o fiel sede vacante que acredita em tudo aquilo que sai da boca de clero. É isso. Por muito menos aqui no Brasil, os fiéis, né, nós que éramos fiéis do Dom Rodrigo, fizemos uma guerra civil, por muito menos. Que muito menos é esse? Sacrilégio, na verdade não é nem muito menos. O que o Isidro Puentes faz é uma subversão. O sacrilégio é um pecado pior do que uma subversão numa sociedade. Só não é pior para quem não tem fé, né? Para quem não tem fé, acho que é qualquer coisa o sacrilégio, né? É qualquer coisa ali, Nosso Senhor está sendo profanado, o cara chama, não é povo sem fé. É gente sem fé. É gente que nem o Isidro Puentes aí, que quando Nosso Senhor falou, né? Quem não comer da minha carne e do meu sangue, não discernir, não terá vida eterna. Ah, palavra dura demais. Escandalizava. Quando Nosso Senhor falava da transubstanciação. Escandalizava. Você vê, por exemplo, Isidro Puentes, veja no documento aí, na paróquia dele, né, que tem um portão completamente diferente, tá? Completamente exótico. Não há imagens de Nossa Senhora. Não há. Nenhuma. Como é que pode um clérigo ser iconoclasta em relação a Nossa Senhora? Como pode? Tá mais para protestante, não é verdade? Ah, mas aí lá também tem quadros de Jesus, tem uma imagem. Ah, é de Jesus, né? Aí ele aceita só. Tem lá o quadro da falsa Faustina, né? Falsa irmã Faustina, da Divina Misericórdia. E o lugar do altar é um ângulo. Ele faz tudo da cabeça dele. Tá? O Isidro Puentes é o Plínio Correia de Oliveira se fosse padre.
O Plínio também, né? Segundo ele próprio, não estudava nada, não fazia nada conforme os livros do estudo. Ele tirava as coisas da cabeça dele e acreditava que isso era uma iluminação e ele aplicava. Só que o Isidro Puentes, eu não acredito que seja isso não. Na prática ele é isso, mas com o currículo todo que ele tem, com o histórico que ele tem, é de propósito. É para matar a sua fé. Ele tá aí para matar a fé de cada um de vocês. E quanto mais vocês aceitam ele lá dentro, quanto mais vocês ficam parados com ele lá dentro, a conivência se torna cada vez maior. Cada vez maior. O que é que deveria ser feito? Né? O Centro de Inteligência Guadalupano falou uma reforma, né? Ah, não, tem que expulsar ele. Olha, respeito o trabalho da pessoa que fez isso aqui. Respeito, admiro, tá muito bem feito. Ok, mas pelo amor de Deus, expulsar com o que tem nesse documento aqui, o cara desse tem que ir pra cadeia, pô. Expulsar, reforma em Trento, tem que acabar com a sociedade de Trento. Aquilo ali já era, não existe, já era. Não tem como mais aquilo dali, não. Já acabou. O dono não é o Daniel Pérez, não é o Dávila, e eles não são problema. Acabou. Quem é que vai sagrar bispo para substituir? Quem é que vai ordenar padre no futuro? Se o Pivarunas e o Dávila estão junto com esses hidropontes aí, quem é que vai fazer alguma coisa nisso? Né? Aí de Trento, para fazer essa reforma. Já era, meus amigos. Destrói e cria algo novo. Não tem como. O nível de subversão já está tão alto, né? E já estão basicamente aceitando qualquer coisa. Teve todos os casos de escândalo aí de pedofilia, né? Todos os casos aí de ritualísticos. E até agora o que foi que aconteceu? Eu não sei como é que tá. Não sei se tem fiel parando de ir na missa deles. Eu não sei se tem fiel parando de dar dízimo. Mas se ainda tem que parar, pô. Não dá mais pra sustentar isso daí, não. Daniel Pérez e o Dávila simplesmente não trouxeram nenhum lobo isso daí, não. Isso é um dragão, isso é uma besta do apocalipse. Isso daí é a Babilônia de Casulo e Estola. Tá? Isso aí é a besta do apocalipse querendo ensinar a rezar missa. Ensinar você a ser católico. Quer dizer, o católico não é o padre Joaquim Santos Arriaga que está na luta desde que esse Isidro Puentes aí era um moleque. Não, não é ele não. Quem é? É o Isidro Puentes, que depois de todas dessas décadas de luta, chega e fala: qual é o problema de tudo? Ah, é o termo sede vacante. Então vamos mudar para sede misteriosa e deve celebrar a missa do jeito que eu rezo. Ponto final, acabou. Como é que alguém acredita nisso? Como? Me digam. Podemos classificar, ó, 7 erros do Monsenhor Isidro. Monsenhor Isidro não é sedevacantista e reconhece Jorge Mário Bergoglio como papa. Monsenhor Isidro afirma que o sedevacantismo pode levar a uma heresia quando a indefectibilidade da igreja. Ó, acabei de falar aqui. Monsenhor Isidro deseja criar um novo termo para a sua posição modernista. Modernista mesmo. Monsenhor Isidro afirma que a missa nova é válida. Olha aí, não. Afirmar que a missa nova é válida, meus amigos. Tá. Afirmar que esse monte de estrume litúrgico é válido. É a mesma coisa que você validar um rito anglicano bem celebrado. Tá? É a mesma coisa. Não tem pra onde correr. Se a missa nova é válida, meus amigos, por que
os ritos luteranos não são válidos, porque é a mesma coisa. A Instrução Geral de 1969 diz que a missa é a ceia do Senhor. Se tirou a noção de sacrificial. Então Isidro vem para o meu série vacante e vai e fala que a missa nova é válida? Ora, se a missa nova é válida e trata-se apenas da ceia do Senhor, então o Senhor nega a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o que a missa nova nega no final é isso. Se a missa é a ceia do Senhor, não é o sacrifício incruento de nosso Senhor no Calvário? Se é apenas uma ceia, né? Quer dizer, a missa então não foi instituída ali no sacrifício, ela foi instituída lá na Santa Ceia. Bom, sacramento da Eucaristia. Olha aí, foi o sacramento da Eucaristia que foi instituído na Santa Ceia. Mas o sacrifício da missa, que não é um sacramento, é o rito da igreja, e que sim, neste rito há a administração do sacramento da Eucaristia para concretizar o rito da missa. Mas em si mesmo não é a Santa Ceia. A ceia vem depois ali do ofertório, na hora da comunhão, aí é a ceia. Mas o rito em si mesmo é o sacrifício de nosso Senhor incruento. Então o Senhor nega a redenção, porque se é só a ceia do Senhor, ora, antes do sacrifício da cruz, a eficácia sacramental não existia para os muitos. Foi depois do sacrifício do nosso Senhor que a eficácia sacramental passou, né, a funcionar para muitos. É a mesma coisa que o Senhor dizer o que? A missa nova é válida, mas ali não é nosso Senhor. É só um pãozinho. Não é nosso Senhor. O que torna tudo um símbolo. Tá parecendo novidade que eu falo? Bom, se tá parecendo, estudem Dom Prosper Guerranger. Comentário que ele faz na missa tridentina. Estudem o Cônego Bollinger. Um tratado dele sobre teologia sacramental. Estudem os liturgistas do século XIX. É o que não falta. Estudem Santo Afonso de Ligório, sobre o que ele fala sobre a missa. Os padres da igreja. Santo Tomás de Aquino. Vocês vão ver. Outro erro, quinto. Monsenhor Isidro afirma que o novo rito de ordenação é válido e que os padres ordenados do modernismo são verdadeiros sacerdotes. Outra contradição, tá? Outra contradição. Aqui ele fazendo vocês de burro de novo, tá? Querendo que vocês sejam burros. Ele fala, bom, vamos lá. Se são sacerdotes válidos de Bergoglio é papa, então há jurisdição. Só pode aprovar uma congregação religiosa em seminário quem possui uma jurisdição. Não é verdade? Verdade. A não ser que fosse um seminário, né? Vamos supor assim, na época ali de Paulo VI, Roncalli, né? Que tinha um sacramento episcopal válido, pelo menos, né? Se o bispo lá de Dona Lefebvre, não vou botar o seu seminário porque ele é contra o Vaticano II. O bispo lá. Lefebvre, o Monsenhor Lefebvre foi lá e fez o seminário dele. A justificativa de quê? De manter, né, o sacerdócio e a verdadeira doutrina. É uma coisa. Agora, o Isidro Puentes sai do modernismo porque o modernismo não quis aprovar o modernismo na congregação religiosa dele e o modernismo do seminário dele. Aí ele vira série vacante e continua modernista? Esperando a aprovação série vacantista? Gente, olha, princípio da não contradição de Aristóteles. Vocês estão vendo a malandragem desse velho? Vocês estão vendo a malandragem dessa besta? Hein? Não se deixe enganar pela retórica dele. Ele fala com ímpeto, ele fala: não sou estereovacantista. Nossa, o cara é radical. Não é não, ele apenas é espalhafatoso. Apenas isso. Isso tudo é uma retórica para reter a atenção e fazer hipnose de macaco. Tá? Nós chamamos aqui no Brasil isso de hipnose de macaco. Ou seja, a pessoa quer fazer uma hipnose em você e você se deixa levar a isso, esquecendo da racionalidade.
Ou seja, fiéis do México, Isidro Puentes está humilhando, está desprezando, está faltando com respeito à inteligência dos senhores que foi dada por Deus e que os senhores têm. Mais do que os fiéis aqui do Brasil. Resumo. Monsenhor Isidro é um modernista que foi recebido na Sociedade Sacerdotal de Trento e que não crê em absolutamente nada em que os serivacantistas creem. E, portanto, a Sociedade Sacerdotal de Trento traiu o movimento serivacantista ao receber esse herege. Pois, além de o receber, afirma o mesmo Monsenhor Isidro, eles concordam em tudo com ele, ó, em tudo. E Trento negou? Não negou. Tentaram enrolar o fiel. Só isso. Foi pura enrolação, pura bobagem que os padres de Trento depois falaram para justificar aquilo dali. Pura bobagem. Não fiquem tentando encontrar inteligência em um monte de bobagens. Tentar encontrar razão em bobagem. Bobagem é bobagem. Como disse Santo Antão do Deserto, inteligente é aquele que distingue o bem, o mal, certo e errado, segue o bem, pratica o certo, foge do mal e odeia o errado. Isso é ser inteligente. O que Trento está fazendo é apostando na ignorância do fiel ou então apostando na burrice de fiel. E os senhores não são burros. Não se deixem cair. A pergunta é muito clara. A Sociedade de Trento concorda com este homem? A resposta é óbvia. Isidro falou que concorda com tudo. Eles o receberam, não exigiram a abjuração canônica dele, não exigiram ortodoxia dele, né, católica dele. E ele está lá e está tudo bem. Ou seja, de fato concordam. A Sociedade Sacerdotal de Trento hoje é modernista. São hereges. E aquele que se junta e reza com um herege é também um herege. Quem vai na missa de um herege está fazendo profissão de fé pública com aquele sacerdote. Se você vai na missa hoje em dia, então, de um padre da Sociedade de Trento que aceita isso, que aceita esses hidropuentes, você está em comunhão com o herege. E outra coisa, tá, fiéis de Trento? Olha, já é para vocês suspeitarem uma coisa. Provavelmente não existem mais missas non unacum entre os padres de Trento, tá? Que estão do lado do Daniel Pérez e que estão apoiando também Monsenhor Isidro Puentes e Monsenhor Dávila. Provavelmente já não tem mais non unacum, porque se eles concordam em tudo com Puentes, eles vão rezar, né, a missa em união com Bergoglio. Já podem suspeitar. Se eu fosse vocês, fugiria completamente desses lugares e exigiria a expulsão de cada um deles de cada paróquia. Exigiria mesmo. A expulsão de cada paróquia. Abandonarem completamente esses paróquias aí. Abandonarem, porque esses padres aí viraram sepulcros caiados. Quando, numa cesta, tem uma maçã podre, se deixa muito tempo na companhia nas que estão saudáveis, vão todas virar podres. Nunca o contrário. Nunca em uma cesta de maçãs, uma maçã boa fez com que ficassem boas maçãs estragadas. Nunca. Vejam isso. Tá? Vejam bem isso. Já suspeitem, provavelmente já tem missas aí sacrílegas em união com Bergoglio. Aqui tem todo o currículo do Isidro, ó. Olha só isso daqui, meus amigos. Um currículo desse aqui. Se ele mandar esse currículo pro Elon Musk, o Elon Musk aceita ele para fazer qualquer coisa lá, nem que seja para pregação motivacional, tá? Ó, conheceu Paulo VI. Ele conheceu a Montini. Olha aqui, a Montini, ó. Ó. A Paulinha. Olha aqui.
Conheceu, tá? Paulinha Sexta. Paulinha da sexta-feira. Olha aqui as portas dele. É uma decoração e tanto, não é verdade? É uma decoração de dar inveja para muitos banqueiros. Tá? Se os bancos vissem um portão desse aqui, olha como ele tem estilo. Tem essa florzinha aqui. Aqui no Brasil, essa flor é utilizada em uma congregação modernista chamada Sementes do Verbo, tá? Sementes do Verbo. Uma congregação ecumênica envolvida com o caminho neocatecumenal, que nós sabemos que tem tudo a ver com isso daqui, tá? Ah, ele também... Olha, eu não sabia que o Isidro Puentes gostava de cosplay. Eu não sabia. O Isidro Puentes, ele assiste um desenho japonês, um anime, um cosplay. O que eles estão fantasiados? Olha aqui, ó. Do que será que essas crianças estão fantasiadas? Será que ele está pedindo dinheiro para a paróquia? Olha, dinheiro aqui, dízimo da missa. Ó, chapeuzinho. Ou será que nem os outros estão fazendo o quê? Ó, estão todos os mesmos trajes. É assim que se pede dízimo na missa aí? Olha aí, ó. Tudo com barbinha. É festa de São João, porque aqui no Brasil se põe, né, bigodinho, barbinha na festa de São João. Aí tem uns cachinhos aqui, estranho, né? Um pouco estranho. Eu nunca vi nenhum desenho isso daqui, não. Um chapéu. Tá? Mas enfim, não, o seu Isidro gosta de cosplay. Vamos ver aqui a legenda. Publicação oficial das freiras ecumênicas, né? Que não foram aceitas pelo modernismo, mas foram aceitas por Trento, né? A Sociedade de Trento. Vestindo as crianças como o povo da Antiga Aliança, né? Que já acabou. O povo da Antiga Aliança. Interessante isso. E ele falou que ele tem esse sangue, né? Interessante. Tem uns trechos do Talmud que o Padre Vergara citou no vídeo dele, né? Que é muito interessantes, que falam de como, né? De como esse povo que pratica Talmud e tal. Eu não tô falando aqui de raça nem nada, né? Qualquer pessoa que tá... Tem brasileiro que pratica Talmud, né? Brasileiro afro que pratica Talmud, tem brasileiro alemão que pratica Talmud, né? Principalmente alemão. Tem pessoas da Escócia que praticam Talmud, dos Estados Unidos, né? Tem americanos que praticam Talmud, tá? E eles têm uns ensinamentos peculiares sobre crianças. O Padre Vergara já mostrou isso. Reação da mídia. Interessante que ninguém no modernismo quis excomungar ele, né? Aqui no Brasil, se você fala que é série vacante, assim, em público, ele já vira notícia, excomunhão. Dá um exemplo para vocês, olha, aqui onde eu moro, no norte do Brasil, tem uma congregação de modernistas que se dizem série vacantistas, tá? Só que eles ainda são modernistas, parece protestante, que com o rosário na mão, né? É a congregação dos apóstolos do fim do mundo, tá? Congregação dos apóstolos do fim do mundo. Eles falam que eles são os apóstolos do fim do mundo, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, tá? E são todos leigos, né? São Luís Maria Grignion de Montfort fala que os apóstolos dos últimos tempos serão sacerdotes, é padre, é bispo, mas enfim, eles são leigos e acham que são os apóstolos do fim dos últimos tempos, né? Só se for apóstolo do fim do mundo, né? Fim do mundo aqui do norte do Brasil, tá? Só se for. Mas enfim, são muito modernistas, tá? E o modernismo, o bispo modernista da região excomungou eles. Só por dizerem que são sede-vacantistas. Excomungou. Mas o Isidro Puentes, nada. Silêncio. Mergulho, silêncio. Quando o Monsenhor da Silva veio para o Brasil, veio aqui para o norte, né? Imediatamente, Bergoglio fez uma reunião de todos os bispos da Amazônia para falar sobre o avanço do sede-vacantismo no Brasil. Mas quando Isidro Puentes, um cara de um currículo tão vasto, né, com tanto conhecimento, tanta teologia, amizade em todo canto,
se junta a Trento, Bergoglio não fica nem um pouco preocupado. Olha, no currículo do Isidro Puentes, vimos que ele leu os arquivos do Vaticano desde 1909 até 75. Arquivos secretos. É interessante, não é verdade? Interessante. Então, o que os senhores... Agora eu vou falar para os fiéis da CMR aqui do Brasil, né? Que provavelmente não estão escutando, porque eles são muito chorões, né? Eles são muito garotinhos mimados. Eles choram com qualquer coisa que a gente fala para eles, tá? Vou falar uma coisa. Como é estar em comunhão com o maçom? Como é? Como é que é você acordar todos os dias, né? Eu suponho que os senhores fazem a oração da manhã. Aí vocês fazem o sinal da cruz, né? O sinal da redenção de Nosso Senhor, e lembram que estão em comunhão com uma congregação, com alguém que nega a redenção de Nosso Senhor. Olha, se vocês estão bem com isso, eu estou certo, vocês não são mais católicos. Mas se alguém está incomodado, por que está calado? Por que está calado, né? A Aliança Série-Vacantista do Brasil, caladinha sobre isso. Os maiores passadores de pano para os lobos. É por isso que vocês são tão castigados com clérigos assim. Porque vocês merecem. Vocês não vão ser abençoados com clérigo bom não, tá? Pelo que eu estou percebendo, já é um padrão em Trento e na CMRI. Eles só ordenam o sacerdote se for uma pessoa escandalosa. Bispo ou se paga, ou então se for sei lá, um retardado. Tá? Então, quem reagiu? Modernistas, né, assim, ingênuos que reagiram. Tem o falso padre Javier Oliveira Ravazzi, né? Esse engomadinho aqui. Tem esse outro aqui, o padre Enan. Aí tem aqui a carta da Sociedade de Trento, os fiéis. Eu já comentei sobre ela. Tá? Muita alegria não tradicionalista, também muita confusão. Sempre a dialética, né? Alegria e confusão, verdade e mentira, certo e errado, tudo no mesmo lugar, né? Muito meses de reflexão, de oração, muito meses de estudo profundo sobre graves questões que se derivam à terrível crise da igreja. Até agora o Isidro Puentes não falou. A crise na igreja é culpa disso aqui. A crise na igreja é culpa daquilo ali. Até agora o Isidro Puentes não falou nada sobre isso. Ele apenas falou contra o série-vacantismo. Tá? Aí tem aqui a entrevista desses dois padrecos aqui. O seu Pio Espina. Pronunciado dele. Ele, defendendo o termo série-vacantismo, diz, sem temor, que esse termo é correto para designar a crise na igreja. Ora, Monsenhor Pio Espina, o senhor está contrariando o bispo que o consagrou? Monsenhor Dávila? Mas os seus fiéis aqui no Brasil falam que se você é ordenado padre ou sagrado bispo por tal bispo, tal padre, você não pode ir contra ele, você não pode criticar ele. Essa é uma ingratidão. Então, acho que os fiéis aqui do Brasil não estão contentes com o senhor, tá? Devem estar falando mal do senhor por aí. Caso Padre Renan Vergara, Padre Daniel Pérez Gomes, apostatado da fé. Eu vi esse vídeo, sim, apostador, tá? Apostatou, sim. Na Sociedade de Trento não existe mais padre católico, tá? Desses aí que aderiram a essas coisas aí do Puentes, que concordam com Dávila, com Pivarone, não tem mais católico ali, não. Tem aqui o resumo, né? A resposta de Trento, longe de resolver o problema, o agravou pelas contradições no próprio documento. Exatamente. Visto até que Monsenhor Espina, bispo amigo da Sociedade Sacerdotal de Trento, disse no dia seguinte da publicação da carta algo contrário do que escrito do padre Daniel. Isto é, que o termo série-vacantismo deve ser utilizado. O padre Vergara aumentou ainda mais as suas denúncias e a controvérsia aumenta a cada dia. O caso do Monsenhor Isidro é um absoluto desastre. Ora, então, tem uma divisão aí, né?
tem uma ala que era de Trento, saiu, está resistindo a Trento, a resistência contra a Fraternidade de Trento, né, Sociedade de Trento. Tem também da parte de Monsenhor Pivarunas, né? Não tá nem aí, não quer saber, vamos aqui todo mundo amigo, foi no modernista, não tem problema não, junta aí, né? O Pivarunas não tá nem aí pra nada, tá? Pivarunas não tá nem aí pra nada, quer levar vantagem. Daí o Monsenhor Pio Spina fala contra isso que está acontecendo. Na verdade, não fala contra o que está acontecendo. Ele só não gostou da mudança do termo sede-vacantismo. Mas, pelo visto, o Monsenhor Spina não está escandalizado com o fato do Isidro Puentes falar que a missa nova é válida, que os ritos de ordenação sacerdotal do modernismo são válidos, e de falar que o sede-vacantismo, né, atenta contra a indefectividade da igreja. Bom, o Spina não falou sobre essas coisas. Complicado. Até que ponto ele... Será, então, apenas um teatrinho? Ou tá tendo um racha mesmo lá dentro? Que a tática de infiltração e substituição demográfica no clero. Sim, obviamente. A verdade deve nos unir. Ah, meu Deus. A verdade deve nos unir. Olha, a verdade liberta, tá bom? Liberta de certas uniões iníquas e sacrílegas. Ela não une com a iniquidade, ela liberta. Vamos nos unir em algo. Ao trabalhar com modernistas. Ah, tá. Então Daniel Pérez está falando o que aqui? Vamos lá. Um pouco de filosofia. Se o Vaticano II é uma outra religião que, na verdade, acredita, da mesma forma que o René Guénon, um herege gnóstico perennialista, né, que fala que existe uma unidade transcendental entre as religiões, e o Vaticano II aprova todas as religiões e fala que existem sementes do verbo em cada religião, e o Bergoglio fala que todas as religiões são um caminho para Deus. Se o Pérez está falando que devemos nos unir em algo, a verdade deve nos unir para trabalhar juntos. Qual é a diferença agora da Sociedade Sacerdotal de Trento para os modernistas? Qual é a diferença deles para a maçonaria, para o maçom? Qual é a diferença deles para um gnóstico agora? Nenhuma. Até as práticas eles imitam, né? Sangue de criança, como a gente viu, tá? Casos escandalosos envolvendo o sexto mandamento. Esses rituais aí também tem nas sociedades gnósticas secretas, tá bom? Também. Qual é a diferença agora? Então, fiéis de Trento, fujam deles, combatam a Sociedade de Trento, porque ela não é mais católica, ela já morreu. Não adianta mais, eu sei que é duro ouvir isso, mas sabe que vocês estão escutando de alguém que também já amou muito um seminário, uma sociedade sacerdotal aqui no Brasil chamada São José, fundada por Monsenhor Daniel Dolan, aqui no Brasil, e destruída por Monsenhor da Silva. E vocês já conheceram o lobo que é Monsenhor da Silva. Eu também já amei uma sociedade sacerdotal, sede vacante, e foi muito duro escutar que ela morreu, foi muito duro constatar a sua morte, foi muito duro também depois ter que combatê-la, mas fiz, porque era o certo. Fiz com a ajuda dos meus amigos, fizemos tudo isso. Nos reunimos, denunciamos, se reúnam, denunciem, não deixem tudo nas costas do Padre Vergara, denunciem. É necessário que o mundo inteiro saiba o que está acontecendo. É necessário para que assim a maçonaria, os Rosacruzes, os fenícios, os essênios, os cabalistas, para que eles não tentem mais uma vez tentar subverter e fazer vocês perderem a fé. Façam como o Padre Joaquim Santos Arriaga. Não confiem no clero. Não confiem no clero. Combatam a maçonaria. Combatam os infiltrados. Expulsem, radicalizem. Mostrem que o sangue dos cristãos está fervendo no sangue de vocês até hoje. Mostrem que, se nem mesmo
Aquilerate, Pio XI, conseguiu matar a fé de vocês, não é um Isidro Puentes que vai matar a fé de vocês. Lembrem-se, vocês são filhos dos cristeiros. Lembrem-se disso. Salve Maria a todos, que Deus abençoe o México, que livre o México dos lobos rapaces, que livre o México da ação das sociedades secretas. Esse é o meu desejo e a minha oração por cada um de vocês, irmãos sede-vacantistas que estão no México, que são também nossos irmãos nesse combate. Deus abençoe, salve Maria.